Muito bom, boa noite, Rede Jovem! É isso aí! Fiquem tranquilos, eu não vou começar a cantar. Vim para pregar. Para quem não sentiu a minha falta, eu viajei aí recentemente. Olha só, tem até um... Gostou a camiseta ali? Olha aí, ó. Curtiram aí? Isso aí. Eu viajei aí os últimos 8 dias, segundo as minhas contagens, 29, segundo a contagem da minha esposa. Estive no México, fui para lá para ministrar, para pregar. Então eu fiquei 4 dias pregando em um acampamento de jovens, foi muito top lá, foi muita presença de Deus, preguei pra caramba nesse período. Durante essa uma semana eu fiz 5 sermões e 2 workshops em 7 dias, então foi bem puxado, mas muita graça do Senhor Jesus. Então lá no acampamento fiz em 3 línguas diferentes, fiz em português, fiz em inglês e fiz numa terceira língua que eu inventei, que era uma mistura de espanhol, português e inglês. Foi top demais. E foi muito bom lá durante o acampamento, muita presença de Deus, jovens. Era um acampamento que reunia jovens de várias igrejas ao redor de todo o México. Então tinha jovens de várias cidades diferentes lá do México. Foi muito bom poder compartilhar daquilo que Deus tem feito aqui na Rede Jovem, compartilhar do nosso DNA com eles lá e perceber o Espírito Santo fazendo uma obra naquele lugar. Foi muito interessante também porque, cara, era um lugar muito bonito. Era um acampamento que acontece, a cidade de Monterrey, ela é cercada de montanhas, então o acampamento foi no topo de uma montanha, um lugar de acampamentos que ficava lá dentro da montanha, muito legal. Mas a gente tinha umas visitas muito ilustres, tinham ursos na montanha. E aí quando cheguei, eles davam as orientações sobre, essa montanha tem ursos negros aqui, então pode ser que pode acontecer de aparecer e tal. E eu tô ali na primeira tarde que eu tô passando, eu cheguei ali no final da tarde, preguei à noite, aí no dia seguinte, à tarde, eu tô ali ministrando, e de repente, sabe quando você vê o local assim, tinha vidros nas laterais, aí sabe quando você vê na sua visão periférica, assim, algo passando? Aí eu olhei ali fora, um urso lá fora, aí começou aquela zoeira das pessoas lá dentro, tal, olhando, viram o urso. Aí na tarde seguinte, eu tô saindo do meu alojamento e indo pro culto. Aí tô andando pro culto assim, para chegar no salão. E aí o salão era do outro lado de um lugar onde passava um rio, a ponte ficava mais para lá. Então eu tô indo assim meio na beira aqui, onde deveria ter um rio, não tinha o rio porque eles estão vivendo uma grande seca lá, então estava seco, mas tinha o espaço do rio. Então eu estou passando para até chegar na ponte. Aí quando eu me dou conta, como se fosse de mim aqui, ali no Luan, tinha uma ursa com 3 ursinhos. A ursa era maior do que o urso da tarde anterior. E os ursinhos, cara, os ursinhos são muito fofinhos. Os ursinhos são muito fofinhos, dá vontade de pegar. Você não pode fazer isso, senão a ursa mata você, mas dá vontade de pegar. Mas foi um tempo muito precioso, cheio do poder do Espírito Santo. Mas Deus, Ele é tão generoso. Quantos tem um Deus generoso? Deus, Ele é tão generoso que Ele vai acima daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Ele me mimou nesse tempo lá no México. Ele me mimou. Porque na quarta-feira que eu cheguei lá à noite, estava na casa dos pastores. O pastor... o pastor sênior da igreja que me levou, ele recebeu uma ligação, e essa ligação era um pastor amigo dele, falando, o nome desse pastor que me recebeu lá, o pastor sênior é Jairo, então esse pastor amigo dele falou: pastor Jairo, eu estou aqui num evento, num congresso da minha igreja, de comemoração, de aniversário da minha igreja, e o meu pastor principal que ia vir para ministrar nesse congresso, ia vir hoje do Texas, e ele pegou Covid, está mal com Covid, e não vai conseguir, acabou de me ligar falando que não vai conseguir vir para cá para ministrar. Você consegue me ajudar? Aí ele falou: posso te ajudar sim. Desligou o telefone e falou: Tiago, você gosta de pregar? Eu falei: gosto. Por quê? Ele explicou a situação: você poderia pregar lá no sábado à noite? Sábado à noite eu não ia pregar, eu estava livre. Eu falei: eu estou aqui para servir vocês, pastor, me manda que eu vou. Ele falou: então beleza, você vai pregar lá no sábado à noite.
Enfim, eu não conhecia a igreja, não sabia de nada, não sabia qual a igreja é, fiz algumas perguntas, fui lá, ministrei, preguei, era uma igreja grande, tinha bastante gente lá, foi muito precioso aquele culto, foi um tempo muito bom. E sabe quando você entra num lugar e você se conecta? Então eu entrei naquele lugar, me conectei com a adoração, e até cantaram, como eles estavam fazendo uma celebração do aniversário da igreja Água Santa, eles cantaram músicas antigas, inclusive músicas antigas que a gente cantava aqui, foi legal ouvir lá em espanhol e tal, preguei, ministrei inclusive sobre construir uma igreja mais forte para a próxima geração, sentido do Senhor de ministrar isso para eles, e foi muito precioso. Depois ele compartilhou que era algo que eles estavam precisando, mas depois os pastores, né, o filho desse pastor sênior, que é o pastor de jovens, falou: pai, como que é? Conta aqui a história, porque o lugar era um lugar, não era só uma igreja, era tipo um campus, tinha alojamentos, tinha uma estrutura enorme naquele lugar. Aí o pastor Jairo falou: a igreja de vocês que é do MFI, você vai até achar interessante a história dessa igreja que você pregou, porque esse local, aquele grande, enorme terreno, foi comprado há muitos anos atrás pelo pastor Dick Iverson. O pastor Dick Iverson, ele por muito tempo era a cobertura do pastor Miguel, era a nossa cobertura aqui. Pastor Dick Iverson, ele por muito tempo era o presidente do MFI, que é a rede de igrejas a qual a gente pertence, e ele falou: esse local foi comprado pelo Dick Iverson, essa igreja fundada pelo Dick Iverson, e foi construído aqui um instituto, uma escola bíblica, porque antes os pastores mexicanos tinham que ir para os Estados Unidos para fazer instituto bíblico. Então eles que fundaram esse grande instituto bíblico chamado PBC, eles fundaram então esse instituto bíblico no México, e depois do pastor Dick Iverson, o pastor Frank Damasio, que também foi uma cobertura do MFI há muitos anos, falou: o pastor Frank Damasio viveu aqui, estabeleceu um instituto, e muitos pastores do México foram formados lá naquele lugar. E aí eu percebi que o Senhor quis me mimar, me levou para o México, me deu a oportunidade de eu pregar onde grandes heróis da fé pregaram. Foi um local fundado por aqueles que são pais do MFI, daquilo que nós fazemos parte hoje. Então eu me senti muito privilegiado, muito honrado, e percebi que foi uma graça do Senhor. Então foi um período muito gostoso, foi muito bom ministrar naquele lugar. Mas sabe o que é melhor ainda? Melhor ainda estar de volta com a Rede Jovem. Melhor ainda estar aqui com vocês, melhor ainda a gente estar juntos. E quem estava aí participou de pelo menos uma mensagem da nossa série Friends. Então hoje a gente vai completar essa série Friends da melhor forma. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele preparou algo tão especial para a gente essa noite. Então vamos orar por essa mensagem, vamos orar por esse culto tão precioso que já está sendo tão poderoso. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua graça nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo nesse lugar. Nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem já feito maravilhas em nosso meio, visões, o teu mover durante esse tempo de louvor e adoração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo já tem tocado e transformado pessoas nesse lugar, nesse ambiente. E eu oro por esse tempo de palavra, Senhor, que a sua palavra fale conosco hoje, nos transforme, Senhor. Nós pedimos a sua graça. Não há nada em nós mesmos, Senhor, capaz de produzir vida, apenas o Espírito Santo de Deus, apenas a sua graça pela obra da cruz. E é isso que nós oramos, Senhor, que a tua vida flua em nós, através do teu Espírito, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Muito bom. Eu quero falar hoje, para a gente completar a nossa série Friends, eu quero falar sobre sermos amigos de Deus. Tiago 2:23 fala o seguinte: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Também Isaías 41:8 fala: você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. 2 Crônicas 27 diz: não és tu, ó nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo,
e a deste para sempre os teus descendentes de teu amigo Abraão. Cara, a Bíblia chama Abraão nenhuma nem duas vezes de amigo de Deus, e há um tempo já eu tenho orado por isso. Eu tenho falado: Senhor, se eu pudesse escolher um título para eu ter, eu gostaria de ter o título de amigo de Deus, sabe? Eu trocaria título de pastor. Eu não desejo ser, sei lá, bispo, arcebispo, papa, nada disso teria importância nenhuma, mas sim ser chamado amigo de Deus. Olha só que privilégio Abraão tem, cara. E não é que assim, por exemplo, a gente vê, né, muito falar de João, o discípulo amado, mas o único livro da Bíblia que chama João de discípulo amado é o livro que ele mesmo escreveu, tá ligado? Então assim, é um título legal, massa, mas talvez aí, tipo assim, você pode falar: pô, o cara que, né, era o cara que queria sentar do lado de Jesus e tudo mais, ele fala: eu sou discípulo amado. Mas aqui não. Aqui a gente vê Antigo e Novo Testamento. Não é Abraão falando de si mesmo: eu sou amigo de Deus. É Deus dando esse testemunho: Abraão é o meu amigo. Abraão, então, ele conquistou um espaço no coração de Deus. O Senhor, olha só, no Instagram de Deus, quando ele posta no Close Friends, Abraão está ali dentro. Ele não precisa ficar pedindo, Deus colocou ele lá. Cara, eu gostaria de estar nessa lista. Eu gostaria de ser incluído nesse Close Friends. Eu quero um dia poder ser considerado por Deus o seu amigo. Quantos aqui você gostaria de estar no Close Friends de Deus? Então vamos juntos olhar para a vida de Abraão e entender um pouco o que esse cara fez para poder desenvolver esse nível de relacionamento. Porque relacionamento, deixa eu dar um passo atrás. A salvação é de graça. A salvação, ela é dada. A salvação, passar a eternidade com Jesus, ela depende da obra de Cristo na cruz. Agora, relacionamento se desenvolve. Relacionamento se conquista. Relacionamento é o andar junto. E foi isso que Abraão conseguiu. Ele conseguiu desenvolver relacionamento. Abra por favor a sua Bíblia em Hebreus 11. Vamos ler dos versículos 8 ao 19, porque Hebreus 11, do 8 ao 19, está ali no Novo Testamento um resumão da história de Abraão, da vida de Abraão, de vários dos principais aspectos de quem ele era e daquilo que ele viveu e experimentou. E nesse resumão aqui da vida de Abraão, que o livro de Hebreus nos dá, quando Hebreus está listando ali os heróis da fé, a gente pode pegar algumas pérolas aqui, alguns ouros, para a gente, cara, eu e você, podermos darmos passos práticos para nos transformarmos em amigos de Deus. Hebreus 11, a partir do 8, fala o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, aspiram uma pátria superior, isto é, celestial.
Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meu irmão, olhando um pouco aqui da vida de Abraão, eu vejo que a primeira característica de um amigo de Deus é ter atitudes de amizade. O versículo 8 fala que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Então ele partiu sem saber aonde ia. Como eu falei, as nossas ações, elas não são capazes de construir para nós mesmos a nossa salvação. As nossas ações não são capazes de comprar as bênçãos espirituais, mas as nossas escolhas nos possibilitam desenvolver intimidade nos nossos relacionamentos, e isso vale para o nosso relacionamento com Deus, com Jesus. Abraão, nas suas escolhas, decidiu dar passos práticos, atitudes que provaram ser um homem que queria ser amigo de Deus. A atitude de Abraão, ao deixar a sua terra, abrir mão dos seus bens, abrir mão da sua família, abrir mão do seu conforto, em passos de fé, vislumbrando, como Hebreus fala, as heranças espirituais. Quando ele tem esse tipo de atitude, essa escolha de Abraão levou ele para um processo com Deus. As nossas escolhas, a nossa atitude pode nos conduzir para um caminho, e caminho fala de processo, e processo fala de relacionamento. Deus, Ele quer proporcionar para mim e para você oportunidades para que a gente tome atitudes no reino de Deus. Sabe, a sua salvação já foi garantida por Jesus, mas isso às vezes nos leva a gente ficar num lugar de apatia, um lugar de conforto. Eu já sou salvo, eu sei qual é a minha eternidade, Deus tem me abençoado, graças a Deus, está dando tudo muito certo. Eu estou aqui com a minha vida acadêmica, a minha vida profissional, com a minha vida de relacionamentos, está tudo em casa, está tranquilo. E esse conforto se transforma na nossa cidade, na nossa parentela, se transforma no nosso dia a dia gostosinho. E cara, tá ok. Você pode viver assim e o céu vai ser o mesmo para você. Agora, se há no seu coração algum desejo de ter um novo nível de relacionamento com Jesus enquanto você está nessa terra, se há no seu coração alguma fome, alguma sede de também ser chamado como amigo de Deus, muitas vezes isso vai exigir de mim e de você a gente tomar atitudes que nos tiram, nos arrancam desse lugar do conforto e nos levam a viver processos desconfortáveis, processos que, por mais dolorosos que são, processos que por mais muitas vezes que nos trabalham, eles nos permitem abrirmos os olhos para enxergar características de Deus que a gente não conseguiria enxergar naquele lugar de conforto. Portanto, atitudes que desenvolvem a amizade com Cristo. Sabe, vir trabalhar na igreja, para mim foi um processo que me ajudou muito a desenvolver mais amizade com Deus. Eu trabalhava num lugar, então eu recebo o convite para vir, já casado, já com a minha família, recebo o convite para vir trabalhar na igreja, para ganhar um salário, para a gente ter uma renda que não chegaria a ser 1/3 da renda que nós tínhamos até então.
E para nós, naquele momento, esse foi um chamamento de Deus, chamando Abraão a sair da sua terra. Sair da terra era sair. Abraão morava num dos grandes centros urbanos da sua época. E ele passa a viver em tendas. Ele passa a viver sem saber exatamente para onde ele ia. Mas deixa eu te falar, esse processo exigiu tanto de mim e da Tari. Exigiu a gente mudar o nosso estilo de vida, exigiu a gente se preocupar, esquentar a cabeça com coisa que a gente não esquentava, exigiu a gente orar muito mais do que a gente orava. Tinha coisas que eu não precisava orar por aquilo, porque eu tinha naturalmente. Eu sabia que ia acontecer. Tinha várias coisas na minha vida para as quais eu não precisava de fé, porque eu tinha os recursos. Quando eu tenho recurso, eu não preciso de fé. Quando eu passei a não ter mais o recurso, eu precisei entrar numa caminhada de fé. E a fé, meu irmão, andar em fé é uma ótima maneira de eu conhecer a Deus de uma forma mais próxima. Quando o Senhor me conduz para um caminho de processo, quando eu tenho atitudes que me levam a andar, a sair do meu lugar, sabe o que acontece? Eu começo a viver experiências novas, que por mais que o sair do local de origem é desconfortável, em contrapartida as experiências que eu vivo são malucas e são memoráveis. Foi assim com Abraão. Olha só o que Gênesis 12, a partir do versículo 6 fala. Assim, logo que Abraão saiu da sua casa, logo que Abraão saiu da sua terra, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente de Ai, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quando Abraão toma uma atitude de servir a Deus, de andar em fé, de sair do seu conforto, as primeiras coisas que a gente vê de resultado são o quê? Altares. O que é um altar? Um altar é um memorial. Ter atitudes com Deus vai me levar a ter memórias com Deus, e eu me aprofundar no relacionamento com alguém, nada mais é do que eu ter memórias com aquelas pessoas. Afinal de contas, quem são os meus melhores amigos, senão aquelas pessoas às quais eu tenho as minhas melhores memórias, as minhas memórias mais íntimas, as minhas memórias que eu mais gosto de contar, as histórias das quais eu gosto de falar. Esses são os meus amigos. Enquanto eu estou vivendo num ambiente de apatia, enquanto eu estou no meu conforto, enquanto eu estou parado, está tudo tranquilo, mas eu não estou criando memórias com Deus. Mas quando eu decido ser como Abraão e deixar a minha terra, já na primeira terra que eu coloco o pé, já estou eu ali erguendo um altar e falando: esse é um momento que merece ser lembrado. Eu vou na próxima terra, eu olho os gigantes, eu olho os outros exércitos, eu olho toda a dificuldade, e de repente Deus está me levando para Betel, Deus está me respondendo com uma bênção, Deus está me respondendo com a sua presença. O que eu faço? Eu tenho uma nova memória, eu ergo um novo altar, e as memórias, eu vou vivendo memórias com Deus, eu vou vivendo memórias com o Senhor, e isso vai me levando a ser amigo de Deus. Já parou para pensar por quê? Por que Jesus chamou Pedro para fora do barco? Pedro vira e fala: se você é mesmo a Jesus, se você é mesmo filho de Deus, me chama para fora do barco. E a gente sabe que Jesus, ele tem um histórico de não gostar quando as pessoas duvidam ou põem a sua identidade à prova.
Mas com Pedro, quando Pedro coloca a identidade de Jesus à prova, fala: se é você mesmo, me chama para fora do barco. O que Jesus responde? Venha, ande. Por que Jesus chama Pedro para fora do barco, se daqui a pouco ele ia afundar mesmo? Ele ia dar 3 passos e afundar. Porque Jesus ama ter memórias sobrenaturais com pessoas comuns que estão dispostas a ter atitude de amizade com Ele. Jesus quer olhar para mim, um homem comum, um homem cheio de falhas, mas se eu quero ser amigo dele e falar: Jesus, se é o Senhor, eu quero ter essa memória com o Senhor. Ele quer pegar na minha mão, Ele quer me chamar, e se eu afundar Ele vai me erguer, Ele não vai me deixar morrer, mas daqui a pouco eu sou aquele que tem para contar: eu pisei na água e eu andei. E é isso que me transforma num amigo de Deus. Rede jovem, olha para mim, jovem. Jesus quer que você crie memórias com Ele. O Espírito Santo não foi te dado simplesmente para você ter um badge lá na sua galeria. Eu tenho badge, batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. Eu tenho uma medalhinha. Isso aqui não é uma passeata militar para as pessoas ficarem olhando nas suas patentes e falar: esse tem alta patente, olha que bonito. O Espírito Santo, Ele está dentro de você, clamando: vamos criar memória juntos, vamos viver histórias juntos, vamos viver o reino de Deus juntos. Para isso, para viver essas memórias, eu preciso batalhar contra a apatia na minha vida. Eu preciso rejeitar toda a apatia em mim. Sirva na igreja local, se mova nos dons do Espírito, se permita ser tratado no seu caráter. Como ser tratado no nosso caráter nos leva a termos memórias com Jesus. Quando Jesus olha aquela área e fala: eu quero pegar. Durante essa série de mensagens sobre amigos, teve um momento que eu estava orando e escrevendo e meditando, e eu comecei a me sentir tão constrangido, mas tão constrangido. Eu virei para minha esposa e falei: eu preciso me acertar com aquela pessoa, preciso ter um tempo com ela, eu não sei por onde começar, eu não sei como que vai ser, mas eu preciso rever essa amizade. E é difícil isso, é difícil você fazer essa ligação, é difícil você marcar esse café, é difícil você começar essa conversa, é difícil demais, é doloroso. Eu não queria Jesus, mas como é bom viver essas memórias, como é bom sair e ver o Espírito Santo está em mim ainda, e Ele é capaz de me transformar um homem tão amargurado nas minhas dores. Ele é capaz de me curar e me transformar. Eu preciso me aprofundar na palavra de Deus, eu preciso movimentar a minha célula. Amados, quer construir altares para ser um amigo de Deus, quer ter memórias com o Espírito Santo, movimente a sua célula, discipule pessoas, invista nos seus liderados. Olha, ontem, eu e a Thalia, a gente teve um privilégio tão grande, mas tão grande. A gente estava aqui no culto dos jovens casados, porque na sexta-feira à noite nós somos pastores jovens casados, não só na sexta-feira à noite, entenderam a piada ou não, porque ninguém riu, mas o ponto não é esse. Estávamos aqui no culto dos jovens casados, estava top demais, mais de 80 casais aqui, bem gostoso, e a gente fez um período para que 3 casais viessem ensinar, viessem pregar, e desses 3 casais, ou seja, dessas 6 pessoas, 4 deles foram discípulos diretos meu e da Thalia. Nos 3 casais, o casal, o homem e a mulher, os 2 foram discípulos nossos, inclusive eles falando, a gente ficava se cutucando: nossa, é muito você, né? Nossa, é muito eu, né? Aí nos outros casais, o menino foi meu discípulo desde adolescente,
A menina foi discipuladora desde adolescente. Estão lá agora, casados, com filhos, ensinando outros casais. E poder olhar e ver essas memórias, poder me lembrar de eu lá, um jovem, fazendo célula no sábado, pregando com eles, orando, incentivando, ensinando a palavra de Deus, levando para o encontro, discipulando. E hoje, ver os frutos, como vale a pena ter atitudes, práticas, sair da nossa terra, sair da nossa zona de conforto, a fim de simplesmente com os nossos olhos fitos em Jesus falar: eu quero desenvolver memórias com Jesus. Que os seus olhos possam ser atraídos pelo desejo de viver aventuras com Deus, que o seu olhar não fique só fechado dentro do barco. O mesmo Jesus estava andando nas águas e todos os discípulos estavam no barco, mas um deles não estava com os olhos fechados dentro do barco, estava com os olhos nas ondas, procurando onde está o meu Senhor. É o Senhor mesmo? É o Senhor. Ele olhou de longe, ele viu Jesus chegando lá de longe e falou: é Jesus mesmo, Senhor? É o Senhor. Começa a procurar Jesus para viver as aventuras com Ele e criar memórias. Porque amizades, relacionamentos se desenvolvem com atitudes. Relacionamentos exigem confiança. E a mesma coisa vale para o nosso relacionamento de amizade com Deus. Abraão conseguiu ser chamado amigo de Deus, porque ele desenvolveu uma confiança na pessoa de Deus. É o que a Bíblia fala, o versículo 9 lá de Hebreus 11, diz o seguinte, 9 e 10, pela fé ele peregrinou na terra, habitando em tendas, porque aguardava a cidade, ele esperava, ele confiava na palavra de Deus, ele estava disposto a peregrinar, a morar em tenda, a não murmurar nesse lugar, porque não, isso daqui é parcial, porque eu tenho uma palavra de Deus, e eu confio na palavra de Deus. Amado, eu e você precisamos entender que há uma característica na amizade que a gente vai desenvolver com Deus, e uma das características é agir, é ter atitude, mas outra característica é confiar, é olhar e ver em Deus alguém em quem eu posso entregar o meu coração, é enxergar na pessoa de Jesus alguém que eu sinto liberdade para me abrir e para me expor, para falar de quem eu sou, é olhar em Deus alguém digno de eu colocar toda a minha fé e ter a certeza de que se Ele falou, irá acontecer. Falando em processos com Deus, eu me lembro como a dificuldade que a gente enfrentou para engravidar, como ela nos ajudou a nos aproximarmos do Senhor. Era um sonho que eu tinha de ser pai. Aos 27 anos, estava casado há 3, e a Tária encontrou pela primeira vez em mim cabelo branco. Falou: olha, você tem cabelo branco. Eu entrei numa crise. 27 anos, porque eu estou ficando velho e eu não sou pai. Estou ficando velho, eu tenho cabelo branco, estou ficando velho e eu não sou pai. E eu entrei numa crise com Deus, e aquilo era difícil para mim. E aí eu me lembro um dia que a gente estava fazendo um discipulado com um casal. Eu e a Tari, estamos discipulando um casal lá na nossa casa. E a gente está falando sobre a nossa fé, sobre a gente não conseguir engravidar até agora, mas a gente crê que Deus pode nos dar filhos, a gente crê na mão de Deus. E a pessoa que estava sendo discipulada, ela vira para mim e fala, tipo assim, com a mão erguida, assim, sabe? Pois não, pode falar. E se Deus nunca te der filhos? E aquilo, pensa numa espada entrando no meu coração. Porque uma coisa, eu estava falando, não, eu tenho certeza que Deus vai... E se Deus não quiser te dar filhos? Ele escolher não te dar filhos. E aquele foi um ponto de decisão.
se eu ia confiar em Deus só crendo que a minha vontade ia acontecer, ou se ia decidir confiar em Deus mesmo se a minha vontade nunca acontecesse. Se eu ia confiar em Deus, apenas confiar no aspecto de Deus que é capaz de cumprir os meus sonhos, ou se eu seria capaz de confiar em Deus, no aspecto de Deus, mesmo se a vontade dele seja ignorar os meus sonhos. E amados, desenvolver uma amizade próxima, fala de eu não apenas me relacionar com os aspectos que eu gosto daquela pessoa, fala de eu não me conectar apenas com aquilo que nós temos em comum, mas fala de eu estar disposto a pagar o preço de andar com alguém, mesmo com aspectos da pessoa que não me agradam, com aspectos aos quais eu não consigo naturalmente me relacionar. E quando eu falo de Deus, é claro que tudo que há em Deus é perfeito, mas há coisas em Deus que vão contrariar as minhas vontades, há coisas em Deus que não vão estar de acordo com os meus próprios planos, e eu estou disposto a confiar em Deus, mesmo quando isso significar abrir mão dos meus próprios sonhos. Era esse nível de confiança que Abraão desenvolveu a ponto de ser chamado amigo de Deus. E é difícil, gente, é difícil demais. Como foi difícil para mim fazer uma oração falando: Senhor, eu te amo e vou te servir na minha fé de que o Senhor me dará filhos. Mas se o Senhor escolher nunca cumprir esse sonho na minha vida, eu escolho te amar e te servir sem filhos, porque louvado seja o nome do Senhor. Amado, você estaria disposto a confiar em Deus? Porque muitos jovens têm dificuldades nos seus relacionamentos de amizade, inclusive em desenvolver uma amizade mais profunda com Deus, porque em algum momento você foi traído. E quem sabe você está aqui e você já foi traído por um namorado, por uma namorada, você foi traído pelos seus pais. Quem sabe num processo de divórcio, você sentiu como se os seus pais eles te traíssem. Você talvez já foi traído por outros amigos, pessoas em quem você confiou, por exemplo, um segredo, pessoas em quem você confiou um espaço na sua vida, e eles usaram isso para sugar de você, usaram isso contra você posteriormente, ou simplesmente frustraram você, não te devolveram aquilo que você achava que elas deveriam te devolver. Talvez você está aqui hoje e você foi traído por um pastor, você foi traído por um líder, talvez você está aqui e você foi traído por um liderado, por um amigo da igreja, ele era crente, ele conhece a palavra de Deus, e ainda assim, essa pessoa escolheu me decepcionar, me trair. E sabe, muitas vezes, olhando dessa perspectiva da nossa ferida, de um dia já ter sido traído, nós temos dificuldades de nos relacionar com Deus e confiar. Mas eu quero orar em nome de Jesus que essa noite o Espírito Santo de Deus está aqui, o seu bálsamo de cura está aqui, a sua mão está se movendo sobre nós, e hoje eu creio que muitos que tinham até agora uma dificuldade em confiar em Deus como seu amigo, que muitos que tinham dificuldade de se abrir para ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, de abrir áreas da sua vida para que Deus pudesse estar ali também, em nome de Jesus, eu quero falar sobre a sua vida, que você seja liberado para permitir o Senhor ter um relacionamento com você, sem precisar carregar a carga daqueles que te traíram. Abraão aprendeu a fazer isso, porque quando Abraão, ele sai da sua terra, a Bíblia fala que ele chama o seu sobrinho Ló para ir com ele. E amado, quando eu leio a Bíblia, eu piro, eu entro na história, eu tento entender a cabeça daquela pessoa. E Abraão, o cara é amigo de Deus,
O cara é muito obediente. Ele é obediente num nível, olha o nível de obediência. A gente vai falar disso mais à frente, mas quando Deus fala, sacrifica o teu filho, ele vai lá e sacrifica o filho dele. Então, a gente não, se tem uma falha que a gente não vê em Abraão, é desobediência. Deus fala assim para ele: sai da tua terra e deixa os teus parentes. E a gente vê quem andando com Abraão? O sobrinho, Ló. Sabe o que a minha mente pira? E o que eu, tentando entender a cabeça de Abraão, o que eu imagino? Eu penso, e isso aqui não é uma teologia, ok? É uma interpretação pessoal minha, beleza? Dá para entender a diferença? Mas na minha interpretação pessoal, eu penso que Abraão via no seu sobrinho Ló a sua descendência. Porque ele recebe uma palavra de Deus, que vai ter uma descendência, mas ele é velho, a sua esposa é velha, e naturalmente eles não tinham mais como ter filhos, mas ele tem um sobrinho, alguém que provavelmente o servia, que tinha o seu coração, que amava a Deus como ele amava, que estava sempre com ele. Eu acredito que Abraão olhou para Ló e falou: Deus me deu uma descendência, não vai ser um filho natural, vai ser um filho espiritual, vem comigo, Ló. Se foi isso ou não, não sei. O que eu sei, Ló veio para servir a Abraão. E um pouco mais à frente, as ovelhas começam a crescer, e os servos de Ló começam a brigar com os servos de Abraão. Qual deveria ter sido a postura do sobrinho? Servir o seu tio, abrir mão do seu direito, falar: olha, Abraão, eu estou aqui para te servir, os meus servos são seus servos, vamos acabar essa briga. Mas o que Ló faz? Abraão, os nossos servos estão brigando, a gente vai precisar separar agora, porque eu já sou dono do meu próprio império. E mais, ele é o primeiro a escolher. Se ele lhe dá esse direito, a coisa certa de Ló fazer é falar: não, Abraão, fica você com a melhor terra, você decide o que você quer, eu fico com o resto. Mas o que ele faz? Eu vou pegar a que é melhor, a que é mais verdinha. Ló traiu Abraão. Você já se sentiu traído por alguém próximo? Você já se sentiu injustiçado? Existe um lugar em Deus onde nós podemos ser curados nas nossas feridas e não permitir que essas nossas más experiências com pessoas ao nosso lado interfira na nossa amizade com Deus. Porque mesmo depois de toda essa experiência, mesmo depois de tudo isso, ainda assim Abraão conseguiu desenvolver um relacionamento de ser amigo com Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida: eu não sei qual o nível da ferida que você recebeu, e eu não sei quem te feriu, mas eu sei quem pode te curar essa noite. O nome dele é Jesus. Ele morreu na cruz, e sobre ele estavam todas as nossas dores. E eu creio que as nossas dores emocionais, eu creio que as nossas dores da alma, eu creio que as dores das traições que sofremos estavam sobre Jesus. E essa noite ele tem cura para mim e para você. Essa noite ele pode te liberar para você ser uma pessoa que tem relacionamentos sadios. Essa noite ele pode te liberar para você ter o seu coração conectado com o coração do Pai. Se você crê nisso, diga amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero ser amigo de Deus. Oh Jesus, para terminar hoje, a gente viu que uma amizade, ela exige atitudes de amizade. Uma amizade, ela exige confiança. Não dá para ser amigo de alguém em quem eu não confio. E uma amizade, ela exige demonstrações de amor. Versículo 17 de Hebreus 11: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas. Amado, eu comecei essa mensagem fazendo essa afirmação, e vou encerrar essa mensagem fazendo essa afirmação. As nossas atitudes não podem comprar a nossa salvação. As nossas atitudes não podem comprar o reino de Deus. Mas a nossa demonstração de amor
pode nos guiar para um caminho de mais intimidade com o Senhor. Porque para ser amigo, eu preciso aprender a demonstrar amor. O que o Espírito Santo está exigindo de você, para que você demonstre amor para o Senhor? Qual é o seu Isaac essa noite? Eu não estou falando que todos nós precisamos matar algo, não estou falando necessariamente sobre sacrifício, eu estou falando sobre demonstrações de amor. Quando eu quero me aproximar e ser mais amigo de alguém, eu procuro saber qual é a linguagem de amor dessa pessoa, como eu posso servir ela para demonstrar o meu coração. E por mais que a Tari, ela sabe que eu a amo, mas eu não vou ser um marido que fala: olha só, quando a gente casou, lá no altar, eu disse que te amo. Se algum dia alguma coisa mudar, eu te aviso. Não é assim. É eu, após 12 anos, ficar cavucando, entendendo qual é a melhor forma de eu expressar o meu amor para ela. Sabe uma pergunta que eu faço todos os dias, em regra geral, para minha filha? Para o meu filho também, mas ele ainda está aprendendo a se comunicar mais. Mas ela que já tem 5 anos, eu falo, eu olho, ela tem, eu vou dar uma viajadinha e já volto. Ela tem olhos verdes, eu tenho olhos verdes. Mas eu descobri, quando a Emily nasceu, eu descobri que ninguém percebe que tem olho verde. Porque eu me achava metido assim, não, tem olho verde e tal. Aí a Emily nasceu, um olho verde bonito. Todo mundo fala: nossa, de onde é esse olho verde dela? Eu falo: eu tenho olho verde. Não, você? Sim, eu tenho olho verde. Daí a pessoa dá aquela: ah, olha só, é verde, né? Então eu descobri que ninguém nunca viu meu olho. Então, prazer ter olho verde. Eu olho para ele e falo assim: olha aqui com o teu olhinho verde no olho verde do papai. Ela olha para mim e eu falo: eu te amo, minha filha. Aí eu faço a segunda pergunta: você se sente amada pelo papai? Porque eu quero ter certeza que a minha filha se sinta amada. E se às vezes a palavra de afirmação não é a linguagem dela, eu posso fazer como hoje, que eu passei, sei lá, umas 2 horas brincando de massinha com ela. E sabe, eu quero conhecer as linguagens de amor de Deus, a fim de que eu possa expressar para Ele que eu o amo, porque eu quero ter esse nível de relacionamento com Ele. Eu quero ter esse nível de amizade, porque Abraão, quando Abraão soube que presente era uma linguagem de amor de Deus, e que Deus pediu um presente, Deus pediu um sacrifício, sabe o que Abraão fez? Ele entregou o melhor presente que ele poderia, no melhor pacote, da melhor forma. Ele não hesitou, por mais que isso custava para ele, mas ele pega seu único filho, e ele sobe a montanha, e ele coloca no altar, e ele está pronto para sacrificar, para demonstrar, para expressar. E sabe o que acontece com aqueles que expressam seu amor por Deus? E a banda já pode subir? Agora presta muita atenção, que essa semana, quando eu estava orando e eu me aprofundei nisso, o meu coração ele bateu mais forte, e talvez o seu bata. Isaías 41:8 fala o seguinte: você, porém, Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, o meu amigo. E também em 2 Crônicas, quando Deus chama Abraão de amigo, a palavra hebraica usada para chamar Abraão de amigo é a palavra Ohab. E essa palavra Ohab, ela é mais do que o nosso amigo. Ohab é amado. Em inglês, beloved, é uma palavra que é usada, todos os patriarcas, a Bíblia cita essa mesma palavra para os patriarcas. Só que para Isaac, fala que Isaac, ele era Ohab por Abraão. Isaac era o filho amado de Abraão, era o filho Ohab de Abraão. Jacó, ele encontrou Ohab em Rebeca. E a Bíblia fala que Jacó e Rebeca, eles se amavam. Eles tinham esse nível de relacionamento.
Então a gente vê nos outros patriarcas que eles encontraram esse nível de afeto, esse nível de amor, esse nível de relacionamento, eles encontraram nas pessoas que estavam ao seu redor. Mas como Abraão, ele esteve disposto a abrir mão da sua família. A Bíblia não fala que ele foi amado pela sua família. Como Abraão, ele esteve disposto a matar o seu próprio filho. A Bíblia não cita de que Isaac para com Abraão. Mas como Abraão, ele estava disposto a fazer de tudo para demonstrar o seu amor para com Deus. Enquanto Jacó teve esse nível de amor com Rebeca, enquanto Isaac teve esse nível de amor com seu pai, Abraão teve esse nível de amor com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Eu não sei qual é a sua história. Talvez você venha de um ambiente onde o amor, ele não é constante. Talvez você venha de uma família onde o amor não é perceptível. Talvez você venha de uma história que fala para você até agora que você é rejeitado, que você é deixado de lado, que talvez você não tenha encontrado nas pessoas ao seu redor esse nível de afeto. Mas eu quero te falar essa noite, há um Jesus que se entregou na cruz, está de braços abertos para ter esse nível de relacionamento com você, para que você possa ser chamado como Abraão, um amigo de Jesus, um amado de Jesus, e você não vai sentir falta. Se sua família não te der, se seu namorado, seu cônjuge não te der, você não vai sentir falta, porque você vai poder ser completo em Jesus. Fica de pé no seu lugar. Oh Jesus, quando eu estou disposto a sacrificar as coisas desse mundo, eu sou liberado para experimentar um novo nível de amor, que é para poucos, é para os íntimos, é para os amigos. Abra suas mãos onde você está, feche seus olhos por favor, porque eu gostaria de dar a oportunidade para você que está aqui, e essa noite você ainda é chamado talvez apenas de um conhecido de Jesus. Quem sabe você ainda se sente até estranho de Deus. Você talvez sabe que você foi criado por Deus, mas até agora você não tomou uma escolha para se aproximar de Deus como amigo. Talvez você está aqui hoje e você ainda não tomou uma decisão de falar: eu quero entregar a minha vida para Jesus, para começar essa história desse novo nível de amor, um amor inexplicável, um amor que não se encontra na esquina, um amor que só dá para experimentar nele somente. Se você está aqui essa noite e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o declarando como seu Senhor e Salvador, esse é o seu momento. Talvez você já tenha vindo aqui na igreja ou em outro lugar, você já conhece um pouco da palavra de Deus, já sabe algo sobre o próprio Jesus, mas você gostaria hoje de tomar essa decisão falando: eu quero que hoje seja o início de um novo relacionamento com Deus. Eu quero abrir a minha vida para que Ele entre e venha ceiar comigo, venha ter comunhão comigo. Eu quero ser chamado filho de Deus. Se esse é o seu caso, nós vamos fazer uma oração agora, declarando isso. Então aí onde você está no seu lugar, eu quero pedir para que toda a rede jovem repita essa oração comigo. Todos repitam essa oração comigo. E ao final da oração, se você crê nela, você vai falar amém, que significa assim seja. E se você a fizer com fé, eu creio que isso vai acontecer, e hoje vai ser o início da sua história de amizade com Jesus. Então vamos todos de olhos fechados e mãos abertas. Rede jovem, repita comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, essa noite eu entrego a minha vida a Ti, para viver uma nova história. Eu quero ser chamado amigo de Deus. Por isso eu me arrependo da minha velha vida,
eu peço perdão dos meus pecados, e eu declaro a Jesus Cristo como meu Salvador. Ele morreu na cruz, para que hoje eu possa ser filho de Deus, eu possa ser amigo de Deus. Creio nisso, no nome de Jesus. E se você realmente crê, diga amém.